Em nome do Eu Sou que Sou, em nome da minha divina presença, em nome da divina presença de cada um aqui presente. Não vou dizer o nome, já disse o nome de alguns, não vou dizer o nome de todos, mas que todos estejam incluídos, evidentemente, nessa divina presença. Em nome da divina presença dos nossos familiares que estão à nossa volta, em nome da divina presença dos nossos colegas e visitantes que vão chegar daqui a pouco, convidados, certo? Que essa energia cósmica captada, não é, por essa corrente, seja captada não só pela água que está à nossa frente, mas também por todas essas pessoas, ok? Em nome do Eu Sou que Sou, não é, pedimos humildemente aos mestres da luz neste momento que abram seus portais e deixem cair sobre nós toda a energia cósmica do amor incondicional. E que essa energia ao cair sobre nós seja captada por esta água que está à nossa frente, que ao ser tomada, bebida por nós, possa transformar, alquimizar toda a energia negativa acumulada dentro de nós, nessas últimas horas, nesses últimos dias, em energia positiva. Pedimos também humildemente aos mestres que todo e qualquer tipo de conhecimento que seja passado, pelo menor, o mais simples que ele seja, que seja amplamente absorvido por todos. Em nome do Eu Sou que Sou, eu sou luz. Eu sou a ressurreição e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Assim seja e assim será. A saúde de todos. Perfeito. Quem está chegando, não consigo preparar água, não tem problema, certo? É só pegar o copo com água, botar, que vai ser estendido também, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Então é o seguinte, eu vou começar a gravar agora, porque as aulas são gravadas, não é? Então, esta é uma aula diferente, mas eu vou deixar esta parte gravada, ok? Perfeito. Então, vamos começar a gravação. 1, 2, 3. Ok. Perfeito. Perfeito. Hoje, uma aula apresentação do módulo avaliação da ficha ABMI do curso de formação de terapeuta holístico, certo? O curso de formação de terapeuta holístico na Uniet, ele traz 12 meses distribuído em 9 módulos sequenciais de ensino. O que isso significa? Significa que o aluno tem a capacidade de começar por qualquer módulo. Qualquer módulo ele começa o seu curso e termina, evidentemente, exatamente nesse módulo, certo? O módulo avaliação, ele tem a sua primeira aula apresentação hoje e mais 8 aulas sequenciais, 4 em janeiro e 4 em fevereiro, certo? Passando, evidentemente, as técnicas e o entendimento do módulo avaliação. Então, evidentemente, certo? Eu vou fazer hoje uma aula apresentação, uma aula diferente, ok? Que vai passar um conhecimento, evidentemente, mais, digamos, mais avançado, mais alongado, de maior alcance, para que, evidentemente, os alunos visitantes, né, que não estejam fazendo esse curso hoje comigo ainda, fiquem com vontade, não é? E dizem, olha, adorei, quero fazer o curso, certo? Essa é a ideia. A ideia é dar algo a vocês para que vocês me deem algo depois, entende? Caso quiserem me dar antes, como já estamos na época do Natal, eu posso passar minha conta para vocês, não tem problema, vocês me dão um presentinho. Muito legal, né, professora Lucila? Ó, a professora Lucila que está aí, ela é a diretora de cursos da Uniet, certo? Ela ministra um curso chamado Psicoterapeuta Holístico, tá bom? E na IET Holística, as aulas com cursos presenciais, não é? Em tempo real, elas são abertas, ou seja, vocês podem vir e assistir sem pagar nada por isso, entende? Para ver se você se adapta ao sistema, se o professor é interessante, se o conhecimento passado vale a pena, para que vocês, evidentemente, não joguem dinheiro fora, certo? Então, esse é a nossa postura, né? Na IET Holística, ou na Uniet, exatamente a de fazer com que vocês conheçam primeiro o trabalho individual de cada professor, certo? Ok? No caso da professora Lucila, ela cuida do curso de psicoterapeuta holístico. O interessante desse curso é que ele, agregado dentro dele, nós temos evidentemente um curso de psicanalista. Ele é tão completo que ele supera os cursos de psicanálise, certo? Ok? De tanto material que tem para estudar. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso, né? Já fiz a propaganda da professora Lucila, então tá bom, ela já está satisfeita comigo.
já posso receber meus royalties, né, professor Luciano? Ok. Então tá, boa noite para quem está chegando aí, também tá muita gente chegando atrasada, sejam todos bem-vindos, né? Ok, já estamos gravando, né? Então vamos abrir aqui a apresentação. Eu fiz uma apresentação aqui para vocês. Espero bem simples, bem objetiva, tá bom? Vamos ver aqui. Onde que está essa apostila? Aqui. Pronto. Vamos ver se carrega para vocês. É uma apostila bem simples, tem 5 páginas, tá? Com vários temas. E eu não vou fugir disso. Vocês estão liberados, a hora que vocês cansarem de mim, pode se retirar, pode dizer boa noite, sair, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, não tem nenhum problema, tá bom? Ok? Bom, veja bem. Como eu disse para vocês, a aula de hoje refere-se à modalidade, a uma modalidade de atendimento holística chamada avaliação, certo? A técnica em questão chama-se avaliação bioenergética através da mão. É uma técnica desenvolvida pela IET Holística em 2002 em atendimento de área social. Na verdade, a IET Holística, todas as técnicas que ela desenvolveu até hoje, todas foram em áreas desenvolvidas em áreas de ação social, certo? Ok? Então veja bem, só que como eu tenho convidados, antes, em vez de ir diretamente na parte da ficha BM, certo? Eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou dar uma introdução para que, evidentemente, tudo fique bem entendido, né? Para aquelas pessoas que estão chegando e que vão absorver. Perfeito? Então, primeiramente, eu vou falar do quê? Deixa eu pegar uma canetinha aqui, que eu estou estreando algumas coisas novas, né? Deixa eu ver aqui, eu vou pegar uma caneta, vou pegar uma cor vermelha, certo? E vamos ver como é que fica. Eu vou separar aqui, ó. Holismo. Vê se cerca para vocês aí. Holismo, certo? Holismo. Holismo é uma palavra que surgiu antes da holística, certo? Holismo, na verdade, é uma palavra que surgiu para antecedendo a holística, dando a entender que a holística era uma coisa utópica, uma utopia, certo? O que é uma utopia? Uma utopia é alguma coisa que a gente enxerga de longe, vê que aquela coisa é uma coisa muito bacana, mas que é inalcançável naquele momento para nós, certo? Passando esse tempo de inalcançável, essa utopia, nós chegamos na holística, certo? Hoje a holística já é uma realidade. Hoje a holística é uma realidade, certo? A holística, ela advém da palavra holos, que significa todo, certo? Ok? Então, holística significa o todo. Então, a holística não é uma palavra que pertence à terapia holística, certo? A holística, na verdade, é uma palavra que representa uma postura de vida, certo? Uma conduta de vida. Então, para vocês fazerem ideia, um exemplo, entende? Uma vez eu cheguei no posto de gasolina e mandei trocar o óleo. Aí o rapaz que foi trocar o óleo, ele viu escrito holística no adesivo, né? E ele perguntou, o que é holística? Bom, eu olhei para ele e pensei, como é que eu vou explicar para ele rapidamente o que é holística, certo? Então eu procuro, às vezes, ensinar através do impacto, não é? Perfeito? Então o que acontece? Então eu cheguei e perguntei para ele, simplesmente cheguei e perguntei para ele, você é a favor ou contra a construção de novos hospitais? Ele mais rapidamente disse, eu sou a favor. Eu disse, pois bem, a holística é contra. Aí ele arregalou um olho e deu um passo para trás. Como assim contra? Calma, eu vou explicar. A holística é contra porque nós acreditamos que a saúde, não é? Ela tem que ser trabalhada como prevenção. Deve-se trabalhar a causa e não o sintoma, certo? Nós somos a favor de investir na família, no saneamento básico e fazer com que essas pessoas não adoeçam. Pegar os hospitais existentes, equipá-los de boa qualidade, não é? Dar uma boa estrutura, uma vez que estão totalmente defasados, e trabalhar, evidentemente, com pessoas doentes, não é? E evitar, logicamente, então a holística ela trabalha com a prevenção, a holística trabalha na causa, a holística não quer doentes, não é? A holística quer menos doentes. Então, a holística entende que quanto mais hospitais se constroem, mais doentes quer se ter. Aí ele pegou, botou os olhinhos para o lado,
começando a entender. Aí eu perguntei para ele assim, então vamos ver se tu entendeu realmente. Você é a favor ou é contra a construção de novos presídios? Ele meio que abriu um sorriso. Bom, antes eu diria provavelmente que eu era a favor, mas agora, depois que tu me explicou, eu acho que eu sou contra. É evidente que você é contra, porque você chegou à conclusão que quanto mais presídios você construir, mais bandidos, mais presos você vai ter. E você não quer bandidos e presos, você quer uma sociedade justa, uma sociedade honesta, uma sociedade que consegue viver em harmonia. Entende? Então a holística, ela se destaca das outras posturas, né, filosóficas ou comportamentais ou sociais, porque ela trata a causa e não o sintoma. Uma das outras coisas interessantes da postura holística é que ela primeiro trata o eu, depois trata os outros. Então, muitas vezes, uma pessoa holística pode até ter, né, tipo, como sendo uma pessoa fria, mas na verdade não é. O simples fato de você querer primeiro melhorar a si mesmo é o ponto alto da holística e da própria terapia holística. Eu não posso tratar uma outra pessoa se eu sou uma pessoa doente. Eu tenho que primeiro me tratar, me equilibrar, certo? E a partir daí, sim, equilibrado, eu vou passar a ter uma atuação com outras pessoas mais objetivas, certo? Para isso, nós vamos da profissão holística. Então, muita gente ouve falar em terapeuta holístico, mas não é a única profissão. Existe o advogado holístico, existe o juiz holístico, existe o professor holístico, existe o administrador holístico, e dentro disso existe administração holística, pedagogia holística, direito holístico, certo? E vai. Então, o terapeuta holístico, ele é uma das profissões, certo? Que atua, evidentemente, dentro da holística. Então, para ter uma profissão holística, que leve o termo holístico, e espera-se que, no mínimo, esta pessoa tenha um comportamento e uma prática e uma visão holística, certo? Para vocês terem ideia, para facilitar o entendimento de vocês, está muito na moda a palavra o esoterismo, né? Certo? O esoterismo, ele é um conhecimento que é colocado publicamente, mas que se encontra dentro do ocultismo, aquilo oculto, aquilo que é velado, certo? Que é resguardado normalmente em monastérios, em pequenos grupos, né, que guardam esses conhecimentos. Hoje esses conhecimentos estão sendo abertos, certo? E aí vem o esoterismo. E aí nasceu o exoterismo, certo? O esoterismo seria a prática desenfreada de técnicas esotéricas sem o conhecimento. Já o exoterismo é o conhecimento sem a prática, certo? Por isso que eu me refiro nas minhas aulas, em algumas das minhas aulas, que o melhor e o maior hoje que o terapeuta holístico tem é o esotérico. Ele é o melhor cliente que o terapeuta holístico tem. Por quê? Porque ele é um dos poucos na sociedade que conhece, certo? Que conhece o trabalho do terapeuta holístico. E o esotérico, ele é um experimentador. Se ele receber um e-mail dizendo que lá em Alpha Centauri, não sei do que, tem lá uns ETs que vão fazer não sei o que por ti, ele já começa a decretar e já começa. Se chegar na cidade dele, alguém chegar, chegou não sei o que, um tal de Osho aí que vai ensinar uma respiração, vai todo mundo lá treinar a respiração. O que não sabe é que quando abre-se uma porta, entende? Pode não entrar apenas aquilo que você espera, entende? Mesmo as respirações existem contraindicação. Então eu costumo dizer, se vocês aprendem em sala de aula, que não existe técnica holística que não tenha contraindicação. Inclusive o Reiki. Todas as técnicas holísticas têm contraindicação, certo? Não existe essa história que não tem. Existe contraindicação tanto para o terapeuta como para o cliente. Sim, cliente. Isso é muito legal porque a aula de hoje, eu já aproveito, como nas minhas aulas normais, integramos a NCTH, Normas Comportamentais para Terapeutas Holísticos da ABRAT, para a gente se adequar
a terminologia, né? A terminologia. Ou seja, nós não falamos paciente. Paciente é coisa de doente, é de médico. Paciente é uma pessoa doente que está se tratando com um médico. Nós chamamos cliente. Não é? O cliente tem um distúrbio energético, que equivale a uma doença, certo? Ok? Bom, o terapeuta holístico, né, a palavra terapeuta vem de terapeia, que significa tratamento. Então, tratamento holístico, tratamento do todo. É isso que o terapeuta holístico faz, tratamento do todo. Só que, veja bem, é uma profissão diferente, certo? A própria ONU especifica que as 3 profissões que mais vão se disparar, se difundir no mundo, que mais vão crescer, primeiro, as profissões ligadas à área da informática, segundo, as profissões ligadas à área de turismo e terceira, as profissões ligadas à área de terapias holísticas ou terapias naturais, como vocês queiram chamar, certo? Agora, por que isso, gente? Por que a terapia holística está numa profissão que vai crescer muito? Simplesmente porque ela não é uma profissão que veio trabalhar com doentes. Entende? Eu sou terapeuta holístico e trabalho com doente. Isso não existe. Outros tipos de terapeuta acupunturista, terapeuta reikiano, qualquer outro tipo de terapeuta trabalha com doente. Tá? Terapeuta holístico não é uma profissão de alguém que veio para trabalhar com doente. É uma profissão que veio para manter a saúde das pessoas. Este é o foco dessa profissão. Manter a saúde das pessoas através da prevenção, em cima do todo. Seria o corpo físico, o campo vibracional mental, emocional e sutil, que seria o espiritual. Em cima desses 4 campos vibracionais físicos, não é? É que o terapeuta holístico vai desenvolver o seu trabalho, o seu potencial para manter a saúde desse cliente, ok? Então, é evidente que a maioria das pessoas estão doentes. É lógico que estão doentes, porque não existe um controle. As pessoas não sabem que o que ela sente nas suas emoções atinge também o seu corpo físico, o seu mental e o seu espiritual. Ela não sabe que ela pode ficar doente, né, com distúrbios energéticos, nada mais e nada menos, referente a doenças emocionais. Também o mental, aquilo que ela pensa, também pode se transformar em uma doença, um distúrbio energético. Aquilo que ela faz com o corpo físico, a sua alimentação, a mesma coisa, e o espírito a mesma coisa. Então, existem doenças que são divididas, 25% para cada. O câncer, por exemplo, tem 25% de chances de ser físico, emocional, mental ou espiritual. Certo? Isso não sou eu que estou dizendo, está provado através de pesquisas já, entende? Principalmente nos Estados Unidos, que gostam de fazer muitas pesquisas nessa área, nesse campo. Então, olha só, o terapeuta holístico não vem com essa noção, não, eu curo as pessoas. Não, o terapeuta holístico promove a autocura. E o trabalho dele é manter a saúde das pessoas. E tem muita gente que já comprou essa ideia e está trabalhando desse jeito. Então ele tem clientes saudáveis para o resto da vida. Aí eu pergunto, o que vocês preferem? Tratar pessoas doentes ou tratar pessoas saudáveis e equilibradas o resto da vida? Arrumem aí 100 clientes e vocês têm um belo faturamento mensal. Certo? Ok? Essa é a ideia. Existe também o que chamamos de habilitação holística. Aí eu já vou falar um pouquinho da ABRAT. Não é? A ABRAT, Associação Brasileira de Terapeutas Holísticas, ela nasceu para afiliar terapeutas holísticos. Hoje, uma afiliação com habilitação em terapeuta holístico é de 600 horas, certo? A menor habilitação terapêutica é de 150 horas e a maior é de 1.200 horas, certo? Agora, veja bem, eu não fui, evidentemente, muito a favor de abrir essas habilitações holísticas, mas também não tem muito o que fazer. Certo? A maioria das pessoas, se você tem mais 300 horas de curso comprovado em certificados, bata as palmas e diga assim, legal, ainda vou fazer muito mais. Porque a maioria das pessoas não tem 300 horas de cursos e certificados. Não tem. Entende? A maioria não tem. Então foi criada essas habilitações para poder ter um alcance maior, porque as pessoas assim estavam pedindo, necessitavam, né? Então, porque nós achamos, evidentemente, no pensamento holístico, que um registro profissional, certo? Ele é um direito
do profissional. O profissional ele não tem que pagar por isso, é um direito dele. Então, o registro profissional, ele tem que receber, ele tem que ganhar, se ele comprovar que ele tem a qualificação necessária para trabalhar nessa área, entende? Aí o que acontece? Aí as associações representativas ou conselhos federais, caso a profissão seja reconhecida, né, pelo governo federal, aí, neste caso, cobra-se anuidades através de serviços. Então, eu ofereço serviços e cobro a anuidade. Só que ninguém faz isso. Então, o pensamento da ABRAT é esse. Então, alguns de vocês devem saber que não existe conselhos regionais, nem municipais, nem federais da nossa área, certo? O que existe são entidades que trabalham com a autorregulamentação profissional. E nessas entidades, aquela responsável por trabalhar são as associações representativas dos próprios profissionais. Entende? Sindicatos não podem liberar um registro profissional. Não é área de um sindicato fazer isso. Um sindicato, ele legisla na área de trabalho. Ele representa o empregado perante o empregador. Ele legisla na área patronal. Entende? Ele representa o filiado sindicato perante a Justiça do Trabalho. Esse é o trabalho do sindicato. Entendeu? Agora, quem representa o profissional quando a profissão é reconhecida é o conselho. E quando a profissão não é reconhecida, no nosso caso, é os próprios profissionais que se reúnem e fazem a chamada autorregulamentação profissional, como a ABRAT. Então, por isso que o nosso registro chama-se CRTH, Certificado de Responsabilidade Técnica Holística, entende? Infelizmente, confunde um pouco com o CINT de São Paulo, que usa a sigla CRT, que significa Carteira Regional de Terapeuta. É apenas uma coincidência. CRT significa Carteira Regional de Terapeuta, entende? E também é uma marca registrada de uma ex-companhia, companhia de telecomunicações do Rio Grande do Sul, né? CRT, certo? Marca registrada. E no caso, CRT também é a sigla de Certificado de Responsabilidade Técnica para todas as profissões não regulamentadas, ok? Gente, eu estou falando aqui, não pense que é pouquinho não, tá? Eu estou acostumado a dar 2 horas de aula, são 2 horas de aula, e eu não vou parar. Então, se alguém tiver alguma pergunta, vai escrevendo aí, fazendo as perguntas, certo? Não se acanhe, pode fazer qualquer pergunta e eu respondo, certo? Aquela que eu não souber, eu peço para minha secretária aí para assuntos aleatórios, a professora Lucila responder. Certo? Ok? Então, veja bem. Então, a primeira aí, eu já matei, né? Holismo, holística, profissões holísticas, terapeuta holística e habilitação holística. Evidentemente que isso não faz parte da aula da ficha BM, certo? Mas como hoje é uma aula palestra, então eu estou abrindo uma exceção e estou falando alguns assuntos abordados em alguns módulos e de algumas aulas, ok? Então tá. Posso mudar aqui a página? Alguém tem alguma pergunta? Mesmo se quiser perguntar alguma coisa sobre isso, depois pode perguntar. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre profissões holísticas, terapeuta holístico, habilitação holística, tá tudo tranquilo? Então tá, vou mudar aqui. Mesmo que pergunte depois, não tem problema. Deixa eu ver se eu faço certo aqui. Pronto, mudei para 12. Atendimentos e modalidades holísticas. Bom, agora nós estamos dentro da terapia holística, certo? A terapia holística é uma área da saúde que traz como profissional o terapeuta holístico, certo? O terapeuta holístico, ele se distingue dos outros terapeutas porque ele trabalha com técnicas agrupadas. O terapeuta reikiano, por exemplo, trabalha com reiki. O acupunturista trabalha com acupuntura. O massoterapeuta em hot stone trabalha na área de massagem com pedras quentes, certo? E assim vai. Cada terapeuta tem, né? O terapeuta floral trabalha com florais. Fitoterapeuta trabalha com produtos de fito. E assim vai. Só que acontece o seguinte, acontece que todas essas técnicas são aceitas dentro da terapia holística. E na terapia holística, né, acaba pegando todas essas técnicas e dividindo, enquadrando elas em modalidades de atendimento. Então, o terapeuta holístico é aquele que atende o seu cliente como um todo, não é? Com várias técnicas diferentes.
O grande problema, a grande dificuldade é como eu vou atender o meu cliente com várias técnicas. Esse é o grande problema, entende? Esse curso, Formação em Terapeuta Holístico, ele visa, evidentemente, a dar a noção ao aluno como trabalhar com várias técnicas ao mesmo tempo. Por quê? Porque na terapia holística nós entendemos que cada cliente é único. Entende? Não existe outro cliente igual. Então, normalmente, às vezes, temos que de dispor de técnicas diferenciadas. E se nós não tivermos essas técnicas diferenciadas, nós temos que recomendar ao nosso cliente a um outro profissional. Vou dar um exemplo. Digamos que o nosso cliente tem um problema emocional, certo? Nós sabemos que a terapia floral trabalha na área emocional. E eu não tenho, dentre as minhas técnicas, a terapia floral. Então, o que eu faço? Eu vou recomendar ao meu cliente, depois do meu atendimento, que ele procure um terapeuta floral para receber um determinado floral e continuar o seu tratamento. Você está entendendo? Então, o terapeuta holístico, ele é bastante interessante. Então, como ele tem um conhecimento mais, digamos assim, mais abrangente, ele tem condições de indicar um outro especialista, um outro terapeuta, inclusive um médico, se for necessário. Então, por exemplo, se eu receber uma pessoa, se a pessoa tem um problema na coluna, esse problema na coluna ele pode ser devido a uma postura física, ele pode ser devido a um acidente, ele pode ter vários motivos. Então, quer dizer, se ele for devido a um acidente, eu vou indicar um fisioterapeuta. Só que o fisioterapeuta no Brasil só pode atender com a indicação médica. Então, tem que ir no médico para o médico indicar um fisioterapeuta para ele se tratar. Agora, se for um problema de postura, eu posso indicar, por exemplo, um quiropraxista, certo? Para trabalhar na coluna dele. E assim por diante, certo? Então, veja bem, na terapia holística, nós temos, então, um monte de técnicas aceitas. Essas técnicas utilizadas em atendimento holístico, nós dividimos em 3 modalidades de atendimento diferentes. 3. Avaliação, equilíbrio e recomendação. Então, todas as técnicas que resultam em uma avaliação energética do nosso cliente, que resultam em um diagnóstico, nós não utilizamos essa palavra, mas resulta num diagnóstico, que é a mesma coisa que a avaliação energética, é enquadrada como uma avaliação, certo? Todas as técnicas que são enquadradas, todas essas técnicas que equilibram o cliente, que levam o cliente ao equilíbrio, ou seja, que cessa a dor do cliente, o cliente não tem mais dor, cessa a dor do cliente, enquadra-se na modalidade equilíbrio. E todas as técnicas que o cliente é munido de conhecimento, de produto, de equipamento e vai para casa, entende? É enquadrada em recomendação. Então, por exemplo, florais é recomendação, fitoterapia é recomendação, homeopatia é recomendação, soluções de água magnetizada e colorida é recomendação, certo? Técnicas da área da psicoterapia é recomendação, aconselhamento é recomendação e por aí vai. E equilíbrio, reiki é equilíbrio, magnifico healing, todas as técnicas de posição de mãos, técnicas de massoterapias, que levam massagens, ou hot stone, né? e acupunturas, todas as técnicas de puntura, auriculoterapia, reflexoterapia, tudo isso é equilíbrio, certo? Inclusive a radiônica. A radiônica também se encaixa na modalidade de equilíbrio. Na modalidade de avaliação, nós temos aí técnicas de radiestesia, porque é muito vago eu falar radiestesia. A radiestesia ela trabalha com equipamentos e com réguas. Então, nos cursos de radiestesia, eles se ensinam a trabalhar com um tipo de régua e um tipo de equipamento. A homeopatia, Maria Isabel, é recomendação, certo? A iridologia é avaliação, certo? E aí vai. Uma das confusões muito comuns que acontece no Brasil é radiestesia e radiônica. Porque o pessoal da radiestesia, os radiestesistas, né, eles dizem que a radiônica pertence à radiestesia. Então são duas correntes. A corrente dos radiestesistas e a corrente da radiônica. Os radiestesistas dizem que a radiônica pertence a ele. Já os radionicistas dizem que a radiestesia pertence a eles. Mas na verdade, nenhum dos dois está certo.
A radiestesia é uma ciência e a radiônica é outra ciência. A radiestesia é uma ciência que utiliza-se de equipamentos e réguas para medir um determinado tipo de energia. A radiestesia é isso, é a avaliação. A radiônica ela utiliza-se de símbolos e equipamentos para emitir um determinado tipo de energia, certo? Ok? Então, há essa diferença. Nós temos essa diferença. Ok, Pesses, tudo bem? Pesses é o Dr. Carlos Pesses, não é? Lá do Rio de Janeiro, não é? Meu amigo, muito prazer, viu? Muito grande. Já conversamos por e-mail, eu acho. A ideia é essa, entende? Essa é a ideia. Então, distinguir, separar as coisas, certo? Gente, se passar por acaso aí rapidinho alguma pergunta que eu não respondi, por gentileza, escreva de novo, porque pode passar muito rápido para mim e eu não ler, tá? Aí vocês vão pensar, pô, esse cara não quer responder as minhas perguntas. Por favor, repita. Repita quantas vezes quiser, até eu responder. Seja chato. Só não toque esse sino xarope que aparece para vocês aí. Tem um sino aí, se não me engano, que é para tocar, muito ruim. Ok, mas vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos continuar então. Onde é que eu estava? Sim. Então, veja bem, então há essa diferença, gente. Radiestesia é avaliação e radiônica é equilíbrio, certo? Então, radiestesia utiliza-se de equipamentos e réguas para medir um determinado tipo de energia. A radiônica, ela utiliza-se de equipamentos e símbolos para emitir um determinado tipo de energia. Então, uma mede e a outra emite, certo? Ok? Nós poderíamos aqui, lógico, falar durante horas sobre radiestesia e radiônica. Infelizmente, não dá. Certo? Então, veja bem. Então, as modalidades holísticas, elas são enquadradas, as técnicas holísticas são enquadradas em 3 modalidades de atendimento. Avaliação, equilíbrio e recomendação. Certo? São as 3, gente. Então, eu não sei qual é a minha técnica. Não tem muita dificuldade de enquadramento da técnica. Entende? A técnica de avaliação é aquela que resulta em uma avaliação energética, diagnóstico, entre aspas. A técnica de equilíbrio é aquela que retira a dor do cliente, que equilibra o cliente. E recomendação é aquela que você mune o teu cliente com conhecimentos, técnicas, equipamentos ou até mesmo com produtos e o cliente vai para casa, certo? Se tratar. Então, essa é a ideia. Então, acostumem-se a dizer que terapeuta holístico não promove, ele não cura ninguém. A gente costuma dizer que quem cura é médico. Médico cura. O terapeuta holístico, ele simplesmente cura. Certo? Vamos lá, então. Deu. Essa parte já deu. Alguma pergunta? Posso mudar aqui? São 5 páginas só, viu? Mas são 2 horas de aula. Não se preocupem, não. Tem muita coisa. Diz assim, esse cara fala bala, mas é a bala mesmo. Marilene, qual é a diferença entre terapeuta holístico, medicina vibracional e terapeuta natural? Certo? Bom, o terapeuta natural, Marilene, muitas vezes eles acham que é aquele... eu já vi terapeuta naturista, não é? Terapeuta natural, que eles acham que é aquele naturalista, aquele cara que anda pelado. Então tem que tomar muito cuidado, certo? Nessa coisa, porque tem de tudo, né? Então veja bem, eu quero que vocês entendam que em determinadas partes do Brasil, certo? A palavra terapeuta holístico é uma palavra desgastada, certo? Assim como terapeuta natural não é entendido, naturólogo, né? Da naturologia, certo? Assim como o terapeuta vibracional, ok? Então, assim, ó, Marilene, hoje, evidentemente, existem muitas interpretações diferentes, certo? Do que é um terapeuta holístico, do que é um terapeuta vibracional, ou uma medicina vibracional, ou até mesmo um terapeuta natural, certo? Então, é preciso ter muito cuidado, porque em cada área, eu respeito isso, eu respeito essa questão da habilitação. Nós tínhamos filiados terapeutas holísticos na Abrat em determinados locais, que não usavam a palavra terapeuta holístico, porque lá na cidade deles não pegava bem. Entende? O pessoal tinha um ranço com a palavra terapeuta holístico. O que a gente pode fazer? Não pode fazer nada. O que a gente pode fazer é respeitar a decisão desse profissional, entende? Para ele poder trabalhar da melhor maneira possível.
certo? Mas veja bem, o terapeuta holístico, ele é simples. O terapeuta holístico é aquele que trabalha com técnicas agrupadas, tá bom, Marilene? É aquele que trabalha com muitas técnicas agrupadas na área de avaliação, equilíbrio e recomendação. O terapeuta vibracional, certo? Ele só trabalha na área equilíbrio, certo? Só na modalidade equilíbrio. Ele não há necessidade dele avaliar ou recomendar dentro da classificação dele. Então, por exemplo, um terapeuta reikiano, por exemplo, trabalha dentro da área vibracional, certo? Que é a área de equilíbrio. A área vibracional é uma área que trabalha muito com canalização da energia cósmica, ok? Certo? Então, veja bem, já o naturopata, naturopata, ele é interessante porque é um profissional mais perto do terapeuta holístico que existe. A naturopatia, ela tem avaliação, equilíbrio e recomendação. Os três. Só que é ligado à área física. Não trabalha com o emocional, com o mental e nem com o espiritual. Somente com o corpo físico. Certo? Perfeito? Mas ela tem o entendimento que nem a terapeuta holístico tem. Modalidade de avaliação, equilíbrio e recomendação. Pode analisar isso, você vai chegar na mesma conclusão. Tá? Perfeito? Deixa eu ver aqui. Avaliação, equilíbrio e recomendação. Avaliação, equilíbrio e recomendação. Foi. Mais perguntas? Vamos ver aqui a próxima página, que diz assim. Ah, sim. Na modalidade de avaliação, certo? Nós temos, não é? Este módulo, por exemplo, que é a aula de hoje, que seria a minha primeira aula de 8 aulas, no caso vão ser 9, chama-se ficha ABM, certo? Ok? Chama-se ficha ABM. A fitoterapia também seria uma recomendação? Não, Maria. A fitoterapia, desculpe, fitoterapia é recomendação. Exatamente, muito bem. Isso, perfeito. Certo? Não liga não que quando a gente chega numa certa idade, né, professora Lucila? Eu e a professora Lucila já estamos começando a caducar já. Vamos lá. A fotografia aí é antiga, viu? Não é, a fotografia aí é de 30 anos atrás. Ai. Vamos lá então. Diz assim, ó. Avaliação ficha ABM. Vamos tentar entender. O que eu disse para vocês? Eu disse para vocês que as técnicas holísticas são enquadradas em 3 modalidades de atendimento diferentes, tá? Avaliação, equilíbrio e recomendação. As técnicas de avaliações estão na modalidade avaliação, correto? Ok? Que é aquela que traz uma avaliação energética, um diagnóstico do cliente, aquilo que você vai tentar buscar o maior número de informações possíveis dentro do cliente. Existe, por exemplo, algumas técnicas que a gente considera na terapia holística como subtécnicas. Por quê? Porque todo terapeuta tem que desenvolver ela no módulo avaliação, assim como aconselhamento no módulo recomendação. Não existe um curso de aconselhamento, não é? Mas o aconselhamento ele é muito próximo da psicoterapia. Agora, veja bem, no módulo avaliação, nós temos, por exemplo, como subtécnicas a entrevista sintomática, que é a mesma que os médicos utilizam, aquela que leva 1 minuto, 1 minuto e meio. É brincadeira, vê se tem algum médico aqui, é brincadeira. É que passou uma reportagem na TV, o pessoal no SUS, né, levando 1 minuto e meio, 2, para fazer uma avaliação. Estou rindo aqui, mas é para chorar, né, gente? É para chorar, né? Uma avaliação sintomática em 1 minuto e meio, 2, né? Tá de boboche, né? Não, é brincadeira, desculpa. Não, mas é verdade, certo? Ok? Terapia de vidas passadas, né? A terapia de vidas passadas é a regressão, né, Carlos? É equilíbrio, certo? É a modalidade equilíbrio, perfeito? Uma pessoa pode, evidentemente, promover uma autocura através de um atendimento desses, não é? Perfeito? Boa noite, Marina, seja bem-vinda. Então, olha só, vamos continuar então. Nós estava ficha ABM, avaliação bioenergética através da mão, certo? Onde que eu estava? Colocando as técnicas de avaliação, não é? As técnicas de avaliação, no caso, que nós estamos trazendo hoje aqui, não é? É a ficha ABM. Chama-se avaliação bioenergética através da mão, certo? Ok? Então, ela é uma técnica que trabalha com a radiestesia. Então, ela utiliza-se de um equipamento, certo? Radiestésico, e de várias réguas. Na verdade, são 5 réguas. Só que essas 5 réguas estão dentro de uma ficha. Então, ela deixa de se chamar régua, entende?
para receber um outro nome, chama-se gráfico radiestésico. Então, se alguém não sabia, hoje já sabe qual é a diferença de uma régua radiestésica para um gráfico radiestésico. A diferença é que a régua é uma só, traz uma única medição e um único equipamento de medição. Já o gráfico radiestésico, ele pode trazer várias réguas e mais de um equipamento na sua utilização. No caso da ficha BM, elas são 5 réguas, então é um gráfico, mas utiliza um único equipamento, que é um pêndulo, não é, sextavado de quartzo verde. Por que existem pêndulos, gente, de tudo que é tipo de quartzos que vocês podem imaginar, de ouro, de pedra, de madeira, vários formatos, entende? Ok? A isso se dá um radiestesista. Ele vai ter todos esses pêndulos, vai conhecer tudo. Eu, por exemplo, não sou um radiestesista. Eu tenho conhecimento de radiestesia dentro da área a qual eu trabalho, não é? Nas réguas que eu utilizo. No caso, o equipamento mais indicado para medir, trabalhar com a ficha BM e medir os grandes centros energéticos, é o de quartzo verde, é o que tem mais afinidade, certo? Então, o pêndulo utilizado para trabalhar com a ficha BM é o quartzo verde. Não significa que outros pêndulos não possam ser usados, mas tomem cuidado. Nós trabalhamos com porcentagem porcentagem de resultado, certo? Porcentagem de resultado. Não existe nenhuma técnica holística que seja 100%, certo? De avaliação, equilíbrio e recomendação. Não existe. Agora, nós podemos chegar muito perto disso de acordo com como nós trabalhamos, ok? Então, a ficha BM, então, por exemplo, o equipamento adequado, junto com a régua adequada na radiestesia, pode te dar um resultado de até 90 e poucos por cento, digamos 97%, certo? De confirmação, de um resultado provável, ok? Mas, evidentemente, que quando você não usa o equipamento adequado, esta porcentagem diminui. Então, um terapeuta despreparado pode diminuir essa porcentagem. O próprio equipamento trocado pode diminuir essa porcentagem. O manuseio do equipamento de forma inadequada pode diminuir essa porcentagem. Então, o resultado em si, ele é resultante de uma série de combinações, certo? Uma série de combinações. Então, no caso da ficha BM, ela é bastante interessante. Ela foi desenvolvida em 2002 pela Yeti Holística em áreas de atendimento de ação social. Então, nós pegávamos um monte de pessoas e íamos a fazer atendimentos sociais no final de semana, certo? Aí nós tínhamos que avaliar essas pessoas, nós tínhamos que equilibrar essas pessoas e nós tínhamos que recomendar essas pessoas. Só que as avaliações eram diferentes. Então, nós chegávamos lá com um iridólogo. Ele tinha que tirar fotografia, tinha que interpretar, coisa e tal. Então, o resultado era só na outra vez quando a gente voltava. E aí, por aí, vocês imaginem. Nós compramos uma máquina de fotografia, hoje não é mais Kirlian, né, mudou o nome, mas era da máquina Kirlian, tirava fotografia, entende? Aí tinha que revelar para depois analisar a pessoa. Tudo isso, além de custar dinheiro, também levava tempo. Então, o que acontece? Então, as técnicas de avaliações eram muito morosas, muito complicadas, entende? Aí nós tivemos um belo, não, vamos usar o pêndulo, né? A maioria dos terapeutas utiliza o pêndulo. Aí nós abrimos o pêndulo em cima de uma pessoa, por exemplo, para avaliar. Aí tinha uma criança, levava a criança junto, levava o filhinho apontava, o que é isso, mãe? O que é isso? Deixa eu pegar, entende? Aí uma outra já ia junto, olhava, meu pastor disse que isso aí é coisa do demo, e já saía correndo, entende? Então era muito complicado avaliar as pessoas, entende? Que pessoas que tinham um discernimento, uma capacidade de discernimento muito inferior à nossa, entende? A verdade tem que ser dita. Não é que nós somos melhores do que os outros, mas nós temos uma capacidade de discernir mais evoluída. E aí o que acontece? Essas pessoas tinham muita dificuldade em assimilar. Então, nós acabamos criando a ficha ABM. A ficha ABM, ela é uma ficha de papel, já vou mostrar daqui a pouco, que a gente coloca a mão, não é, do cliente
e neste papel fica gravado as impressões digitais do cliente. E nessas impressões digitais, certo? Nessas impressões digitais, Núbia, se for trabalhar com vibração, se tu for entender, aí tu tem que tentar entender a palavra vibrar, né? O que é vibra? Então, se você for falar em energia, por exemplo, energia, a palavra vem do ergon, né? Que significa movimento. Então, seria energia e movimento. Então, vibração. Então, nós vibramos. A cadeira que você está sentada, se você não estiver numa rede, né, deitada na cama, a cadeira que você está sentada, ela também vibra, entende? Então aí você vai regredindo, vai chegar nos átomos. Os átomos estão em movimento, então não dá para dizer que não vibra. Então tudo vibra, tudo vibra. Quando você fala em vibracional, então você tem que especificar que tipo de vibracional que você está falando. No caso, você está falando radiestesia, entende? Mas então, eu estou falando isso, estou aproveitando essa deixa, para o que não é energia. Não existe, tudo é energia. Não é? Então, o que acontece? Então, essa questão do vibracional, é preciso especificar. Radiestesia é vibracional? Ela é, entende? Então, na verdade, tudo é vibracional, mas existem tipos de vibrações diferentes. Um animal não tem o mesmo tipo de vibração que nós, seres humanos. Uma cadeira não tem o mesmo tipo de vibração que um animal ou que um ser humano, não é? Certo? Então existem tipos de vibrações diferentes. Tudo é vibracional, mas existem diferentes. Então por isso que quando nós referimos aos 4 campos vibracionais do mundo físico, né, que o terapeuta holístico atua, chama-se físico, emocional, mental e espiritual, que é exatamente o que eu vou explicar daqui a pouquinho, ok? Então, olha só, aí nós pegamos a ficha ABM, certo? E passou a ser uma avaliação escondida, ou seja, alguém lá, um secretário, o próprio terapeuta, recolhe a ficha com a mão impregnada do seu cliente, vai para um determinado local e faz essa medição, certo? E faz essa medição, ok? Que eu já vou explicar agora que são as medições. O que nos chamou muito a atenção na utilização desse equipamento é que esta medição tu não precisa fazer na hora. Você pode recolher a ficha de uma pessoa e fazer uma semana, um mês depois, um ano depois você pode fazer, certo? Uma outra coisa que nos chamou a atenção é que a energia impregnada desse nosso cliente na ficha ABM, ela acompanha a energia do próprio cliente. Ou seja, se você equilibrar o teu cliente e for para a ficha ABM, você vai ver que a energia do cliente mudou. Entende? Isso é uma outra coisa. Entre outras coisas que eu poderia explicar para vocês aqui. Certo? Ok? Mas vamos lá então. Marilene, são tipos de energias diferentes, certo? Correto, Marilene. São tipos de energias diferentes. Embora a energia é energia, não dá para... nós somos obrigados a dizer que são energias diferentes. Porque se nós mesmos, não é? Existe uma escola que chama de energia conceitual, não é? Uma escola que chama assim ao campo vibracional que nos envolve, certo? Aqui nós falamos de campo vibracional, que nos envolve, a nossa bioenergética, não é? E esse campo vibracional, embora ele seja humano, ele não é igual entre nós. Cada um tem o seu próprio campo vibracional, certo? Mas vamos lá então. Então a ficha ABM, ela se destaca o seguinte, ela analisa da seguinte forma. Mais perguntas? Marina, se eu tiver um testemunho como cabelo ou gota de sangue, a duração da capacidade de avaliação é maior que a mão do papel? Marina, na verdade, certo? Qualquer tipo, existe a medição à distância. Se você pegar por um telefone ou por Skype e captar a voz dessa pessoa, você é capaz de avaliar essa pessoa, entende? Agora, isso depende de pessoa para pessoa. Existem pessoas que têm uma capacidade maior, uma sensibilidade maior de medir, de captar as energias, outras menos, certo? Entende? Existem pessoas, Marina, que não precisam disso. Chamam-se clarividentes, se eu não me engano. Ela olha e vê o campo vibracional
da pessoa. É lógico que ela tem que ter o conhecimento para interpretar as cores, não é? Desse campo vibracional. Mas ela vê o campo vibracional e aí ela pega e faz a avaliação. A apometria, por exemplo. A apometria, veja bem, eu não me refiro à apometria quântica, apometria vibracional, apometria isso, apometria aquilo, certo? Eu me refiro à apometria mesmo, que nasceu lá em Porto Alegre, né? Que foi criada dentro de Centro Espírita Kardecista, ok? Então, a apometria, eu considero a apometria a terapia holística mais completa que existe. Por quê? Porque é um grupo de terapeutas que se reúne, enquanto uns avaliam, outros equilibram, outros recomendam, certo? E atendem centenas de pessoas assim. Então, se você for olhar, Marina, existem lá avaliadores que, na verdade, eles trabalham com enxergando esse campo vibracional dessas pessoas e depois vem e coloca para outra pessoa. Essa pessoa tem isso, 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 isso. Então tem gente que chega e diz assim, ó, olha, você tem um problema de mágoa, de ressentimento. Não, eu não tenho mágoa, eu não tenho ressentimento nenhum. Quem é que te disse isso? Ninguém disse. O campo vibracional dela, na altura do pescoço, que é responsável, tem ligação com o campo emocional, tem uma mancha cinza, entende? Então o campo vibracional está dizendo isso para o terapeuta. Então não tem necessidade. Agora é lógico que a maioria dos terapeutas simples, mortais, não é? Precisa, evidentemente, de técnicas mais apuradas para ter um resultado melhor, uma avaliação melhor, certo? Nós temos uma técnica aqui, um curso na IET Holística, que chama-se, na Uniet, né, que chama-se Íris Diagnose. Mas o nome, na verdade, correto do curso, certo? Uma mancha cinza, Alice Pena, eu não tenho como explicar, certo? Uma mancha cinza. Existe um campo vibracional, certo? E pela altura do pescoço apresenta-se uma mancha cinza, ok? Essa mancha cinza significa que a pessoa tem problemas de desgosto, de ressentimentos, certo? Acumulado dentro dela. Então, o que acontece? Então, eu respondi, agora esqueci o que eu estava falando, outra coisa que eu estava falando. Tudo bem. A foto Kirlian, ela pode trazer essas informações sim, Alice. Pode, com certeza. Uma imagem de uma fotografia pode trazer. Agora, é evidentemente que você tem que saber interpretar essas fotografias. Ah, sim, tá. Muito obrigado, professora Lucila. Chama-se, na verdade, iridoterapia. Entende? Não existe nenhum outro curso no Brasil igual a esse, há muitos anos. Por quê? Porque esse curso, ele não trabalha com a iridologia, certo? A avaliação da íris através de mapas, eneagramas e fotografias digitais, mas sim trabalha a olho nu. Ou seja, eu olho para o olho da pessoa e já tenho alguns resultados avaliativos. Então eu sei se uma pessoa tem deficiência de cálcio, eu olho para uma pessoa e vejo se ela desenvolveu algum problema, ou pode desenvolver algum problema na área psicossomática, certo? Tudo através da íris. E a olho nu, não precisa tirar fotografia digital, ampliar, nada disso. Então são coisas que você pode acoplar aos teus conhecimentos e ir trabalhando com várias técnicas. Então eu estava falando de subtécnicas, não é? Eu falei da medicina sintomática. Existe também a anamnese. A anamnese é uma leitura sintomática. Em vez de ser entrevista sintomática, é uma leitura sintomática. Eu já vi terapeutas comentando assim, perto, escutando, dizendo, porque esses médicos, um absurdo, eles só querem fazer perguntas para as pessoas, para dizer qual é o sintoma, coisa e tal. Aí eu perguntei, qual é a técnica que você usa? Eu uso a anamnese. Certo? Pô, a anamnese é entrevista, é leitura sintomática. Entende? Não estou dizendo que a anamnese é ruim. Eu estou dizendo que a anamnese é considerada uma subtécnica, porque todo terapeuta holístico pode trabalhar com anamnese, fazer um curso, pode trabalhar com entrevista sintomática e pode trabalhar com leitura corporal, entende? É muito importante vocês desenvolverem essas técnicas, não existe um curso apurado para isso, para vocês, evidentemente, poderem ter um tipo de avaliação, somando-se, né? Várias técnicas de avaliação para ter um resultado mais conciso, certo? Ok? Robson, seja bem-vindo.
na questão da ficha BM, quando ela foi começada a trabalhar, entende? Ela foi testada várias e várias vezes. Eu chamava outros avaliadores, né? Pessoas que trabalhavam com outros tipos de avaliação, para saber se o resultado que a gente chegava com a ficha BM era um resultado parecido com aquele que ele chegava em determinada área na avaliação dele, entende? Então, para a gente saber se realmente estava no caminho certo. Então, veja bem, então, para trabalhar com a ficha BM, precisa conhecer na teoria e prática a radiestesia e o pêndulo, certo? Mas não é todos os pêndulos e toda a radiestesia, mas a radiestesia e o pêndulo que se refere, evidentemente, à área da ficha BM, certo? Que é a postura, que tipo se é corrente de prata, de ouro, de aço, de fio de pesca, entende? Qual é a distância, como é que ele vai girar, aquelas coisas todas normais, certo? Então, muita gente, por exemplo, acha que pêndulo se lava, entende? Pêndulo não se lava. O que se lava são quartzos em pedras, não é? Pedras brutas, que dentro da cristaloterapia se utiliza para se eliminar um determinado tipo de energia deletéria de um ambiente. Então esse cristal ele puxa para dentro de si essa energia. E aí existem técnicas para limpeza. Agora, pêndulo não se limpa. Você pode limpar a corrente até, mas o pêndulo não. Entende? O pêndulo não é um equipamento de atrair energias para si e limpar energias deletérias. Ele é um equipamento manipulado através da como é que eu posso dizer? Da manipulação, não. Através de desenhos, mais ou menos, através da lapidação, entende? Uma lapidação especial para medir um determinado tipo de energia, certo? Aí diz assim, conhecer a correlação das mãos e os centros energéticos. Gente, veja bem, existem mais de 38 mil pontos de energias no corpo humano. Só que não é só no campo físico, no corpo físico, entende? E vocês devem imaginar, vocês e o nosso cliente, com 4 corpos, entende? Um físico, um emocional, um mental e um sutil, que é o espiritual. Os 4. Um saindo um pouquinho, 2, 3 centímetros do outro. São 4. Esses centros de energia estão localizados nesses 4 campos vibracionais, certo? E quem comanda, aí eu costumo facilitar o conhecimento dos alunos. Eu transformo os centros de energia em um exército. Soldados, cabo, sargento, capitão, coronel, general, entende? Então, nesse exército de centros de energia, que seriam os julgos, chakras, certo? Eles têm 7 generais, 7 comandantes. Então não é à toa que 5 deles estão na coluna vertebral e 2 na cabeça. Você não mexe um dedinho do pé sem esses generais de ser que pode, entende? São 7, 5 na coluna vertebral e 2 na cabeça. Só que assim, ó, existem também o que nós chamamos de reflexos dos grandes centros energéticos. Esses reflexos acontecem na sola dos pés, acontece na palma das mãos, acontece nas orelhas e acontece também na íris, certo? Então, nesses locais estão localizados os reflexos dos grandes centros energéticos, os reflexos dos generais, certo? Onde se manifesta, evidentemente, esses 7 grandes centros energéticos. Eu vou voltar para essa página aqui, ó, mas eu vou abrir essa aqui para vocês. Olhem aí, ó. Na coluna vertebral, nós teríamos o centro energético de base, no final da coluna vertebral, né? Onde tem ali o ossinho do cóccix, certo? O chamado ossinho da alegria. Aí o que acontece? Aí vem, que seria o número 1 na palma da mão. Aí nós teríamos o centro energético do umbigo, que seria o número 2, né? Que representa no dedo o número 2 ali. Aí depois vem o número 5, que seria o número 3, seria o plexo solar, não é? Certo? Depois vem o do coração, que seria o número 4 ali, que é o mindinho, né? Depois vem o da garganta, que seria o número 5. O frontal, que seria o número 6. A localização. E o número 7, que seria o da coroa. E pode ver que ele é o maior de todos, certo? O maior de todos é o da coroa. O segundo maior é o de base. E depois os outros são um poucos menores, certo? Ok? Então, quando uma pessoa coloca a sua mão
uma folha de papel, fica gravada as impressões digitais, certo? Então, veja bem, eu posso usar um pedaço do cabelo da pessoa para avaliar? Lógico que pode. Um pedaço de unha, você pode levar uma fotografia, você pode avaliar com o que você quiser, certo? Só que essa é mais uma técnica, mais uma técnica para se trabalhar. Então, nós colocamos a palma da mão da pessoa, do nosso cliente, na ficha, e ali fica gravado todos os 7 centros energéticos. E através dela, Sidney, na verdade, boa pergunta. No início, nós tínhamos uma ficha que era mão esquerda e mão direita, entende? Por causa da polaridade do nosso cliente. Porque, não sei se você sabe, nós temos uma mão que é doadora e uma mão que é recebedora, certo? A mão doadora é aquela em que você impõe. Então, se você vai impor, por exemplo, um jurê, um reiki, alguma técnica de imposição de mãos à distância, você vai jogar a mão doadora, certo? E a mão recebedora é aquela que você vai jogar para cima, que vai usar como antena para captar a energia cósmica, ou ajudar a captar a energia cósmica em casos simples de imposição de mãos, certo? Então, existe, por exemplo, na escola da maçonaria, por exemplo, existe um determinado degrau que ensina você, a maçonaria são 33 degraus e estão cercadas de conhecimentos ocultos. No 7º degrau, por exemplo, na maçonaria, aprende sobre Saint-Germain, grande fraternidade branca, para vocês terem uma ideia. Então, na maçonaria, você aprende a receber o dinheiro, por exemplo, com a mão recebedora e pagar com a mão doadora. Entende? Você recebe com um e doa. Aí você pode estar se perguntando, mas como é que eu vou saber qual que é a minha mão recebedora e doadora? Entende? Bom, existem técnicas para chegar a este conhecimento. Então, por exemplo, a iridologia, por exemplo, ou a iridoterapia, que é o exame a olho nu, dá para nos dar, mas nesse caso, principalmente a fotografia digital, a iridologia, dá para nos dizer qual é a nossa polaridade, certo? Ok? Qual é a nossa polaridade. Então, há essas diferenças, certo? Essa digamos assim, essa visão, ok? Que as mãos não são iguais. Elas têm energias diferentes, uma de doação e uma de recepção. Mas, em se tratando de ficha ABM, certo? Em se tratando de ficha ABM, não significa, certo? Que precisa ser uma ou outra mão. Ou seja, você pode adotar a mão direita e trabalhar só com a mão direita. Ok? Perfeito? Vamos lá, então. Bom, vou voltar, né? Vamos voltar lá para cima de novo, peraí um pouquinho. Aqui. Então, conhecer a correlação das mãos e os centros energéticos. Então, isso é importante. Aí, 3. Conhecer os 7 principais centros energéticos do corpo humano. Isso já falamos, não é? Certo? Marilene, é verdade que essa diferença nas mãos é relativa ao sexo do cliente? Não, Marilene. O sexo do cliente, ele não influi na polaridade das mãos ou na polaridade do cliente, ou no lado da utilização do cérebro, certo? Não corresponde, ok? Desculpe, não corresponde à questão de sexo, ok? Mas corresponde sim ao giro dos centros energéticos, que nós podemos chamar de sinestrógeno ou destrógeno, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte, não confundam o que eu falei com dextrogiro e sinextrogiro, né? Que tem a ver com física, né? Matemática, certo? As palavras que eu utilizei são palavras de conhecimento oculto, onde demonstra, tem a ver com o giro, certo? O giro vibracional dos centros energéticos, se eles são horário ou anti-horário, destrógeno e sinestrógeno, certo? Isso tem a ver com polaridade, Marilene. Para você fazer ideia, isso faz parte do estudo da ficha BM, tá bom? A gente vai ver esse estudo. As pessoas, por exemplo, na avaliação do teu cliente, se você verificar que o teu cliente tem um movimento sinestrógeno, os centros energéticos giram no sentido anti-horário, tá?
Embora tenha escolas que dizem que o centro energético só gira no sentido horário, né? Mas eu digo para vocês, não é verdade, e todo mundo isso vai chegar um dia a essa conclusão, tá? Então, ele gira no sentido anti-horário. O que acontece? Esta pessoa vai ter muita dificuldade em trabalhar com técnicas de recomendação. Mas com as técnicas de equilíbrio, esta pessoa vai ser maravilhosa. Ou seja, para equilibrar uma pessoa que tem movimentos sinestrógenos, é perfeito, é muito rápido. Mas nas técnicas de recomendação, elas vão ter muita dificuldade. Já as pessoas que têm um movimento de estrógeno, né, no cenário, o cliente, nós vamos ter muita dificuldade de equilibrar esse cliente. Mas, em compensação, ele vai trabalhar muito bem com as técnicas de recomendação, certo? Ok? Tudo isso por causa do giro. Então, existem escolas que chegam a dizer o seguinte, que tem terapeutas que têm o dom, porque eles têm facilidade de conduzir e jogar energia para fora, certo? E outros não. Então, esses que têm a capacidade de jogar energia para fora, de conduzir, né, esses têm o movimento de estrógeno. Ok? Perfeito? Mas deixa eu continuar aqui. Que isso não faz parte, não estava aqui no meus escritos. Comece com a Tá. Conhecer os 7 principais centros energéticos do corpo humano. Já fiz uma apresentaçãozinha, né? Lógico que não estou conhecendo nada. Conhecer os 4 campos vibracionais, físico, emocional, mental e espiritual. Eu já falei alguma coisa sobre isso, entende? Eu vou repetir. Nós, seres humanos, nos correlacionamos, certo? Em 2 mundos distintos, certo? Ok? E isso já deixou bem claro, fica bem claro na Bíblia pelas próprias palavras de Jesus, não é? Quando chegaram para Jesus e perguntaram, como é que vamos fazer? Tu acha correto pagar os impostos por César? Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele deixou bem claro que nós temos 2 mundos, nós temos um mundo físico e um mundo espiritual. Muitas pessoas vivem só no mundo físico, entende? E outras parecem que querem viver só no mundo espiritual. Lá no Oriente, nós temos lá mosteiros de pessoas que há milênios vivem só no mundo espiritual, certo? Eu não concordo com isso. Acho uma ótima escola, um ótimo aprendizado para o Ocidente, não é? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Entende por quê? Porque é preciso, evidentemente, quando se trabalha para adquirir algum tipo de poder, deve ser com consciência, deve ser com fim evolutivo, entende? Isso me lembra de uma história do Buda. O Buda estava passeando, já estava famoso naquela época, aí chegou num lago lá e veio um monge que morava na beira do lago correndo, né? Buda, Buda, tal. Aí ele chegou, Buda, tu nem sabe do que eu sou capaz. E o Buda disse, o que tu é capaz? Eu sou capaz de ir flutuando, atravessar esse lago e voltar, flutuando. Puxa, que bacana. E quanto tempo que tu levou isso? Eu levei quase toda a minha vida, levei 30 e poucos anos para alcançar isso, certo? Aí Buda parou, pensou e disse assim, não seria muito mais fácil se você tivesse feito isso com um barco? Vocês estão entendendo? Não adianta você querer lutar e buscar um determinado poder sem ser para uma utilização a fins evolutivo. E quando eu digo a fins evolutivo, não é pessoal, entende? E sim um fins evolutivo de todos, entende? Uma coletividade. Esse é o entendimento. Então, na espiritualidade existem 2 grupos. Aqueles que seguem os desígnios divinos e aqueles que não seguem os desígnios divinos. Qual é a diferença entre um e o outro? Certo? Porque um tem mais luz que o outro. Negativo. Ambos têm muita luz. Porque um tem mais saber do que o outro. Não é verdade. Ambos têm muito conhecimento. Então, qual é a diferença? A diferença é que um deles prega a coletividade, a evolução conjunta, e o outro prega a personificação, a personalidade. Certo? Agora, quem sou eu para julgar que praticar a personificação, a personalidade é errado? Entende? Cada um com seu cada um. Certo? Agora, a evolução humana, do espírito humano, ela tem que abrir mão da personalidade. Não tem como, entende? Eu e o Pai somos um. Não tem como você voltar a Deus sem perder a tua personalidade. Certo?
E isso é muito difícil para muitas pessoas que vivem muito ligadas ao mundo físico, entende? Então, por exemplo, muitos de vocês podem achar que as doenças, não é, são do mundo físico. E aí vocês culpam o vizinho, culpam a vizinha, culpam o pai, a mãe e tal, não é? Mas, na verdade, as doenças, elas podem ser físicas, emocionais, mentais e espirituais, certo? Você pode ter um câncer, por exemplo, e pode se curar como um milagre. Ou chega o médico e desengana. Entende? Eu tenho um amigo de São José dos Campos, em São Paulo. Ele é um homem de posses, é rico. E a mulher dele estava desenganada. Ele me contou a história. Olha, eu cheguei no hospital lá falar com o médico disse assim que minha mulher estava podre e que não tinha uma semana de vida. Eu disse, mas ele falou a palavra podre, falou. Ele disse que ela estava podre por dentro, tinha uma semana de vida e que poderia levar ela para casa, senão ele ia morrer no hospital. Ele pegou, conversou com a esposa imediatamente mudou a sua vida. Ela passou a comer macrobiótica, passou a fazer a yoga dentro da possibilidade que ela poderia fazer, entende? Mudou tudo. Está viva até hoje. Milagre. Está viva até hoje, entende? Mas isso novidade não é. A macrobiótica existe. Quem que já ouviu falar na macrobiótica? A dieta do arroz integral. São 10 dias que você come arroz integral tomando um determinado tipo de chá. Não existe um tipo de doença no planeta que não seja curada com esse tipo de 10 dias, entende? Porque não é só a dieta do arroz, é também tudo o que envolve por trás, entende? O equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, o equilíbrio espiritual e o próprio corpo físico, certo? Então isso é muito importante. Isso deve ser levado em consideração, ok? Aí diz assim, então, por exemplo, quando eu tenho algumas coisas, quando eu vejo uma pessoa, eu não vejo alguém melhor ou pior do que eu vejo alguém igual a mim, porque eu não vejo essas pessoas como pela sua fisicabilidade, eu vejo essas pessoas pela sua divina presença, pelo eu sou. Quem não sabe, eu sou, o que tanto Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ou seja, ninguém vai a Deus senão pela sua própria divina presença. Entende? Então, esta parte é muito importante. Essa parte, o reconhecimento, quando diz que você é imagem e semelhança do Criador, não é o teu corpo físico, mas a tua essência, a centelha divina. O físico, emocional, mental e o espiritual são coisas nossas, entende? Pessoais, que se acumulam como uma crosta em volta dessa centelha divina para denominar uma entidade, certo? Um ser. Mas nós não somos isso. Então, quando você vê essas pessoas pela divina presença, você não vai ver bêbado, você não vai ver ladrão, e aí vem as mudanças. Eu sei que muitos de vocês aqui gostam de seguir os ensinamentos da GFB, Grande Fraternidade Branca. Então já ouviram falar no tal de manto da invisibilidade Saint-Germain. O manto da visibilidade de Saint-Germain, nada mais, nada menos, é a elevação do teu campo vibracional, através, evidentemente, de mente, físico, emocional e espiritual de alta positividade. Ou seja, você elevar, não é, isso para cima. Ok? Então, não adianta você querer comer 1 quilo de carne e depois querer tratar uma pessoa, o teu cliente, vibracionalmente. Não tem como. Não tem como. Eu já vi reikiano fumando e trabalhando com imposição de mãos. Entende? Isso não existe. Mas tudo bem, claro, existe, mas não dentro da realidade aquela que a gente quer construir. Mas vamos lá. Os 4 campos vibracionais é exatamente isso. Vocês não podem se ver como terapeutas ou terapeutas holísticos, como pessoas normais, como um físico. Eu sou esse físico aqui. Não é. Você não é. Você é muito mais do que isso, entende? Você também é emocional, mental e espiritual. Então você tem que cuidar dessas partes. Essas partes são latentes, visíveis, presentes no teu dia a dia, certo? E isso tem que ser acompanhado. Então o teu cliente não é diferente. O teu cliente chega lá totalmente na fisicabilidade. Ele chega lá culpando o filho, o vizinho, a mãe, sei lá o quê, entende? Pelos seus afortunos, colegas de trabalho, quando na verdade não existe culpados. O que existe somos nós mesmos.
Nós é que acabamos sendo os grandes imãs, né, de atrações de coisas negativas para a nossa vida. Certo? Não tem. Vamos lá então. Conhecer o termo obsidiado e a aplicação do termo. Veja bem, a ficha BM, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ela traz 5 tipos de avaliação. Uma delas são os chamados obsidiamentos. Só que esses obsidiamentos não é que nem no kardecismo, não é que nem no racionalismo cristão, no divinismo. Alguns de vocês podem não estar entendendo o que eu estou falando. Porque é o seguinte, no Brasil é muito famoso o kardecismo, né? Mas existe também grupos espíritas chamados racionalismo cristão, que foi fundado no Brasil em 1894, se não estou enganado, certo? Existe também o divinismo, que foi fundado na década de 30, certo? Se eu não estou, década de 30, se eu não estou enganado. Década de 30, chamada divinismo, são grupos espíritas, entende? Esses grupos espíritas, eles usam termos de obsidiado como se fosse uma incorporação, alguma coisa que tomasse conta, entende? O obsidiamento, o obsidiamento, é a palavra que nós utilizamos dentro da terapia holística para cercamento energético. Existem 2 tipos de cercamento energético. O espiritual, aquele ocasionado por espíritos desencarnados, espíritos de pessoas que já morreram, e existe o obsidiamentos ocasionados pelo poder mental, pelas energias mentais, certo? Então, por exemplo, se você olhar para uma... Vou dar um exemplo. Alguém está passando na rua, alguém chega para você, tá vendo aquela pessoa lá? Tô vendo. Aquele cara lá é ladrão, certo? Aí você pega e compra essa ideia. Chama-se maledicência. Você compra essa ideia. Aí, num outro dia, o cara tá fazendo de novo, aí você olha para o outro ali, para um outro cara, tá vendo aquele cara? Aquele cara é ladrão. Ou seja, você começou a disseminar, através da energia mental, um comportamento de uma outra pessoa. Esses pensamentos mentais vão lá obsediar essa pessoa. Entende? E essa pessoa pode até virar um ladrão, se não for, ou até assaltar, ser assaltado, você mesmo por causa disso. Isso funciona para bebida também. Se você chegar e pensar que uma pessoa é alcoólatra, entende? Então, para você, essa pessoa é alcoólatra. O pensamento mental que você formou é obsediante. Então, eu costumo dizer, no final do teu dia, faz uma análise das tuas 24 horas. Pensamentos bons são Cristo, pensamentos ruins são anticristo. Quantas horas você comungou com Cristo e quantas horas você comungou com o anticristo nos teus pensamentos? Entende? E isso não vai prejudicar só as pessoas. Isso é um obsidiamento. Mas vai prejudicar você também. Entende? Então existem 3 tipos de obsidiamentos mentais. Os obsidiamentos ocasionados, produzidos pelo próprio cliente contra ele mesmo. Os obsidiamentos de pessoas terceiras pessoas contra o nosso cliente, não é? E o terceiro são o que nós chamamos de elementares, certo? Algumas escolas falam a palavra elementares como se fosse elementais. Isso é um erro, tá? É um erro. Normalmente até de tradução, não é por culpa deles. Elementais são seres energéticos produzidos pela mãe natureza. Vocês conhecem como ondinas, gnomos, salamandras, etc. Não é? Ok? Então, elementais. Os elementares são energias formadas pela mente humana. Entende? É outra coisa. São energias também, mas não formadas pela mãe natureza, mas pela mente humana. Então, se algum de vocês não acredita, por exemplo, em trabalhos de macumba, em demônios, povo da rua, pois acredite, porque existe. Entende? É a construção humana. Agora, se você acha que não te atinge, acredite. Se você realmente tiver um campo evolucional onde os teus pensamentos, as tuas emoções física e espiritual é muito mais evoluído, é acima dessas pessoas. Agora, se você deseja o mal de uma pessoa, se você acha que uma pessoa é alcoólatra, se você deseja a morte de uma pessoa, não é? Se você tem pensamentos negativos, é óbvio que você vai
regular no mesmo campo de energia, entende? Vai estar ali na mesma linha. Então vai te atingir sim, tá? Então, isso é uma das avaliações da ficha BM, ok? Diz assim, conhecer o termo obsediado e a aplicação do termo, já expliquei, né? Carlos, qual seria a melhor técnica de tratamento para pacientes com esses pensamentos maus, na sua opinião? Peças, na verdade, as técnicas envolvidas, não é, envolvem numa mudança de conduta de vida, certo? Então, evidentemente que técnicas ligadas à área da psicoterapia, não é, onde está a psicologia, que eu sei que é a tua área, evidentemente vão contribuir muito, certo? Quando nós falamos em psicoterapia, nós estamos falando, evidentemente, em psicossomática, mente e emoções, certo? Isso é psicossomática, mente e emoções. Mas nós temos que entender que são áreas separadas, são áreas afins, entende? Então, uma pessoa pode ter um problema mental, como ela pode ter um problema emocional, certo? Então, são conduções diferentes. Então, os pensamentos estão ligados à conduta mental. Então, uma nova condução mental, uma recondução mental, é perfeito. Então, nós temos aí a programação neurolinguística, que pode entrar nessa área, não é? Que está dentro da área da psicoterapia, e assim por diante, certo? Agora, Carlos, eu sou mais fácil, né? Eu sou bem mais objetivo, tá? Então, assim, o que eu faço? Eu tento passar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu pratiquei e estudei, não é? Então, por exemplo, sempre que eu me pego com pensamentos errados, pensamentos que não condizem com aquilo que eu devo, o meu comportamento, aquilo que eu devo ter, eu aplico determinadas frases, decretos, determinadas frases, entende? Que no meu caso, vocês podem usar a frase que vocês quiserem. Eu utilizava a palavra eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, eu pegava uma frase, né, principalmente de Jesus, que eu sou fã, e quando me via já aplicava, repetindo, até aquele pensamento se esvair, até aquele pensamento sumir de mim, entende? Certo? E eu poder conduzir novamente a minha vida. Então, Carlos, é muito fácil, evidentemente, para as pessoas que têm um grau de evolução vibracional maior. Todos que vocês estão aqui porque têm esse grau vibracional maior, entende? Dá para sentir isso. Agora, você não pode comparar o teu campo evolucional com um aborígene antropófago lá da África, entende? Não dá para comparar, certo? Inclusive, isso vai abrir o próximo tema que eu vou falar agora, chama-se energia física. Que o aborígene tem uma energia física 10 igual a nós. Mas a energia física não tem nada a ver com grau vibracional. Tem a ver com o corpo físico, certo? Também existe o tal de conhecer o termo implantes humanos e a aplicação do termo, tá? Eu já vou explicar sobre isso, deixa eu passar aqui rapidinho. A próxima já vai ser 9 horas, hein? Não sei se vai dar tempo para falar o que eu tenho para falar para vocês de 5 páginas. Tá aí, ó, gente, a ficha BM. Apresento a vocês a ficha BM, tá? A ficha BM, ela vai em um desenho de uma mão, certo? Com os pontinhos referente a cada centro energético. Agora, é evidente que essa mão aí é mais gordinha, porque eu alarguei. Vou pensar, o professor Wilson é bem gordinho. Não é verdade, não. Tá um pouquinho, talvez. Mas assim, ó, aí é porque eu alarguei a imagem, tá? Certo? Então, o cliente bota a mão ali e marca com uma caneta se os dedos forem curtos, né? Se os dedos forem curtos, ele passa com uma caneta na ponta dos dedos e ali no punho para saber onde está localizado os centros energéticos desse cliente, aonde vai ser avaliado esses pontos. São 5 tipos de avaliação, tá bom? O primeiro tipo de avaliação chama-se bioenergia, energia física do cliente. A segundo tipo de energia é os centros energéticos, certo? O terceiro tipo de avaliação são os 4 campos vibracionais. O quarto tipo de avaliação chama-se elementos, porque o termo obsediamentos estava meio esquisito, as pessoas achavam esquisitas, entende? Então a gente botou um nome elementos, mas é obsediamentos, certo? E logo embaixo nós temos, evidente, a avaliação dos chamados implantes negativos, certo? Implantes negativos. Então, por exemplo, no caso da energia física, tá? Quando nós recebemos um cliente, ele vai apresentar uma energia física.
Se o cliente tem centros energéticos desequilibrados, significa que a energia física dele está abaixo de 10, certo? Ok? Então, ele precisa de um atendimento holístico para reequilibrar esses centros energéticos. O nível de medição é de 1 a 10. O 10 é o normal. Ninguém aqui dentro dessa sala de aula conseguiria, em sã consciência, estar me escutando a 1h30, tá? Porque a gente começou 7h30 em ponto, a 1h30 se não tivesse com energia 10, certo? Isso eu garanto para vocês. Ok? Então, olha só. Aí o aborígene antropófago lá na África também é 10. Porque isso não tem nada a ver com o espírito, com esse tal, mas tem a ver com a própria energia física, certo? Com a energia, com os alimentos, o processamento das energias. Aí o que acontece? Aí você pega essa energia física, você pode avaliar o teu cliente por ela. Então, por exemplo, se o cliente tiver com uma energia física 2.5, por exemplo, 2,5, significa que ele não tem nem 3 dias, 7 dias de vida. Ou seja, é uma pessoa que está desencarnando, uma pessoa que está morrendo, certo? Uma pessoa que tem uma energia física 4, 4,5, é uma pessoa que não consegue andar mais. Tem que ser conduzida com uma cadeira de roda. Ela não consegue levantar, certo? 4, 4,5. Uma pessoa que tem uma energia física 5,5, por exemplo, tem ligação, por exemplo, com uma pessoa que tem problema de varizes. Certo? Maria Isabel, realmente é um pouco difícil, mas infelizmente não tem como eu repetir, tá? Porque o tempo tá curto, mas tem aulas que eu sou bem específico sobre isso. Eu explico bem explicadinho sobre isso, tá bom? Porque eu tenho que ensinar como é que você vai utilizar a régua da energia física para medir a energia do teu cliente, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, uma gripe, por exemplo, normalmente ela está associada a uma energia física 8,5 ou 8,5. Uma pessoa que tem problema de varizes, né, aquelas varizes bem saltadas, ela não consegue nem andar direito, tem dores, está associada a uma energia física 5,5, certo? E assim por diante. Então, dentro dessa linha, tem dentro do espaço aluno tem, Robson. Então, essa medição é uma medição específica de energia física. Por exemplo, se você tiver uma discussão muito grande com alguém, certo? E se estressou, a tua energia física vai cair para 9,5, 10, 9,5, 9. Se você teve um dia de trabalho muito, muito cansativo, a tua energia física pode cair para 9. Aí tu chega em casa e está cansado. Aí você toma um banho e rejuvenesce. Aí fica com energia 10. Aí o amigo te liga, vai tomar o chopp. Entende? Porque você renovou as energias, esse meio ponto. Então, normalmente, nós nascemos com energia 10, nós acordamos com energia 10 e ao longo do dia nós vamos desgastando. A isso nós vamos de 10 mais, 10 menos. Então, a energia continua 10. Então, 10 mais é quando acordamos. 10 menos é quando nós temos algum desgaste durante o dia e aí precisamos do sono para recuperar as energias e irmos ao tal 10 mais. Essa seria uma das medições da ficha BM. A outra medição seria dos centros energéticos, individualmente. Aí é bastante interessante, porque o centro energético ele pode apresentar 2 tipos de movimento, o acelerado e o desacelerado, entende? O acelerado seria quando um centro energético gira mais rápido do que os outros. E o desacelerado seria quando um centro energético gira uma velocidade menor do que os outros centros energéticos, entende? Então, tanto acelerado como desacelerado é considerado desequilíbrio energético. Então, por exemplo, quando eu terminar de dar a minha aula... Não, eu vou explicar diferente. Antes de eu falar isso, veja bem. O acelerado, ele ocorre, certo? Quando nós estimulamos os nossos centros de energia. Então, eu vou fazer uma pergunta. Quando eu terminar essa aula, daqui a pouco, qual é o centro energético que vai estar acelerado meu? Quem é que pode me responder? Eu poderia fazer uma enquete, não é? Mas eu não vou fazer, não precisa tanto. Entende? Só vou perguntar. Qual o centro energético meu que vai estar acelerado depois que eu terminar essa aula? Certo? Então, estou aguardando aí a resposta de vocês. Esse centro energético, ele vai se adequar depois que eu for dormir. Eu vou dormir e vou acordar com ele equilibrado de novo. Por quê? Porque ele foi acelerado. Entende? Ele foi estimulado. Diferente do centro energético desacelerado. Certo? Correto? Então, veja bem.
Todo mundo acertou, né? Beleza. Mental não, Maria Isabel. É o da garganta. Centro energético da garganta. O mental. Não, Maria Isabel, para mim isso aqui é fichinha. Para mim isso aqui é um prazer. Entende? Se você acha que eu estou pensando, eu não estou, não. Não estou nem pensando. As coisas estão só fluindo, só saem. Entende? Para mim isso aqui não é nada. É a garganta. É o centro energético que eu estou estimulando. Garganta. Certo? Já que vocês são tão inteligentes, tão legais, eu vou fazer o seguinte. Digamos, vou dar um exemplo. Digamos que um casal tem um relacionamento mais íntimo. Qual é o centro energético deles que estimula? Ai, ai, ai. Qual é o centro energético estimulado em um relacionamento íntimo, em um coito, numa transa, uma coisa assim parecida? Qual é o centro energético estimulado? Perfeito. Vamos lá, então. Eu tô brincando, viu, Marina? Não precisa responder o sexual, certo? Mas é por aí, exatamente. É o centro energético de base, certo? Que é o estimulado. Então, por exemplo, vocês podem atender um cliente de manhã. Eu já atendi clientes já. Aí a moça veio se atender, eu fiz a ficha BM com ela. Aí eu olhei para ela e disse assim: por acaso tu é casado? Sou. Por acaso tu teve relações sexuais com teu marido ontem à noite? Né? Ou de noite? Ah, tive. Mas eu tive, mas como é que tu sabe? Eu disse assim, que teu centro energético de base está aqui tá estimulado, né? Então é bem provável que esse tenha sido o motivo, né? Então cada centro energético ele sofre um estímulo. Então tá, eu vou ser mais bonzinho então, já que eu fui maldoso com vocês. Se eu rezar, certo? Se eu rezar, qual é o centro energético que eu vou estimular? Certo? Se eu rezar. Se eu ficar 2 horas rezando, qual é o centro energético que vai ser estimulado? O centro energético do coração. Certo, gente? Então, os centros energéticos, eles podem sofrer estímulos. Agora, isto é desequilíbrio? É desequilíbrio. Porque o normal, o correto, é nós restabelecermos a velocidade, o giro desse centro energético. Só que em algumas situações, isso não ocorre. Entende, gente? Então, por exemplo, você pega aí qual é o nome dele aí? Agora esqueci, desculpe. Vamos pegar aí a professora Lucila, por exemplo. A professora Lucila estimula o centro energético de base dela todos os dias. É lógico que de desequilibrado vai passar para distúrbio energético, né? Porque está estimulando todos os dias, né, professora Lucila? Então ela tem que ser menos. Tem que ser tipo 1 vez, 2 vezes por semana, né? Tem que ser menos. Marina, tá passando muito rápido aqui, eu não tô lendo sem pergunta aí, gente, desculpa, tá? Mas a Marina fez uma pergunta aí. Se rezando estimula o cardíaco, como estimula o coronário? O coronário é o centro energético da coroa, normalmente ele é estimulado através do trabalho com decretos, certo? Decretos estimula muito o centro energético da coroa, decretos. Canalizações, certo? Estimula muito. Vamos lá então, deixa eu ver o que mais. Tá. Falamos dos centros energéticos, né? De 1 a 7, perfeito. Aí vem uma medição ali que são dos campos vibracionais, tá? São 4 campos vibracionais. Então pode ser físico, emocional, mental e sutil. Aí eu vou pular, vou para os elementos, que são os obsidiamentos. Eu já até expliquei para vocês, né? Qual é a questão dos obsidiamentos. Aí vem os implantes negativos. Veja bem, na questão meditação, professora Lucila é a minha professora para assuntos aleatórios, por gentileza. Responda a dona Marilene qual a meditação é ligada a qual centro energético onde pode ocasionar aceleração. Certo? Agora é lógico, né, Marilene? Quando você fala em meditação, existe a meditação oriental e a meditação ocidental, certo? Então, a meditação oriental é aquela que leva ao não ser, a mente vazia, certo? E para isso você tem que percorrer até chegar a ela. Então, evidentemente que quando você chega, através de uma meditação, chega ao vazio, não é? Ao transcendental, não existe aceleração de centros energéticos. Não existe. Você está totalmente zen, totalmente equilibrado. Agora, evidentemente que para chegar à meditação,
você tem que como é que se diz? Tem que relaxar, né? Tem que haver um relaxamento. E o relaxamento, por si só, é uma técnica que é a troca de todas os pensamentos por um único, entende? E nesse caso, até chegar a um nível de meditação transcendental, aí pode ter, evidentemente, acelerações de centros de energia, ok? Vamos lá, então. Sim, eu estava nos implantes, né? Gente, é o seguinte. Como é que eu vou explicar isso para vocês? É um pouco difícil, entende? Mas ao mesmo tempo é fácil. Por que que algumas pessoas nascem de uma determinada cor? Por que que algumas pessoas nascem em famílias ricas e outras nascem em família pobre? Por que que algumas pessoas nascem bonitas e outras feias? Eu não tenho culpa de ser bonito, né, professor Luciano? Por que que algumas pessoas... Olha só, é brincadeira, viu, gente? Por que que algumas pessoas, certo? Elas nascem com uma capacidade mental melhor do que as loiras. Desculpe, melhor do que as outras. Tá engraçadinho ele, né? Tudo bem. Por que algumas pessoas nascem inteligentes e outras nascem limitadas, certo? Por que essas diferenças? Aonde se encontram essas diferenças, certo? Nós explicamos essas diferenças nos implantes positivos, certo? Existe seres responsáveis que algumas escolas chamam de senhores do karma, ok? E esses senhores do karma, a pessoa quando vem aqui nascer, seja reencarnação ou não, depende se a pessoa acredita ou não, entende? Ela traz limitadores. Implantes positivos são limitadores da vontade humana. Então, implantes negativos também são limitadores da vontade humana. A diferença é que os implantes positivos são colocados com o nosso consentimento antes de nascermos. Os implantes negativos são colocados, muitas vezes, a maioria, sem o nosso consentimento, dos 7 até a hora da morte, às vezes até depois da morte. Certo? Então, essa é a diferença. Então, chama-se implante positivo. Esse é o primeiro que nós vamos estudar. Só que nós não medimos os implantes positivos, entende? Nós só medimos os implantes negativos. Os implantes positivos, nós consideramos, pelo menos dentro da terapia holística, né, e pela própria Grande Fraternidade Branca, é considerado importante. Porque ele faz com que você cumpra a tua missão ou destino a qual você se propôs, certo? Então, por exemplo, eu já vivi outras vidas. Eu falo várias línguas, certo? Só que se eu não tivesse nascido com os implantes positivos impedindo que eu falasse essas línguas, provavelmente eu teria seguido uma carreira de comércio exterior, entende? Naquela época da globalização, ia fazer negócios, importações, exportações, porque dominava várias línguas diferentes. Mas não, eu estou aqui com vocês. Por que eu estou aqui com vocês? Porque os implantes positivos proibiram, entende? Então, muitos de vocês acham que vocês não têm dom. E vocês veem que pessoas nascem com dom. Na verdade, o dom é alguma coisa que a pessoa experimentou em uma outra vida e que não veio com um implante positivo limitando ela. Entende? Eu, por exemplo, eu não toco. A única coisa que eu toco é apito. Eu toco uma orquestra na minha cabeça. Uma orquestra. Pode me dar qualquer instrumento que eu troco mentalmente. Agora, fisicamente, o máximo que eu consegui tocar até hoje no teclado foi uma marcha fúnebre. Certo? Ok? Por quê? Porque existe implante positivo que me impedem de aprender uma coisa que eu já aprendi, que eu já dominei, que eu domino. Então, se vocês dizem assim, eu não tenho nenhum dom, isso é uma bênção. Não ter dom é bênção, certo? Porque está te dando a capacidade de você aprender as coisas. Aprender coisas que você não aprendeu ainda. Você não vai conseguir aprender determinada coisa porque o implante positivo impede de você aprender aquilo porque você já aprendeu. Entende? Então, eu não posso. É evidente que nós temos
4 aulas sobre isso, né? Sobre os implantes. Então, eu só estou dando uma palhinha, né? Do que são os implantes positivos. Ainda existem os chamados implantes neutralizadores. Os implantes neutralizadores são utilizados por alguns grupos, inclusive grupos de extraterrestres, para neutralizar o implante positivo, certo? Ok? E isso não é bom. Mas então existem os implantes positivos, os implantes neutralizadores e os implantes negativos, certo? Os implantes negativos, ok? Os implantes negativos são interessantes, por quê? Porque eles trazem, né, para a pessoa determinados problemas a qualquer nível vibracional. Ele pode trazer a nível físico, emocional, mental e sutil, certo? Qualquer um desses níveis pode trazer um implante negativo, certo? Então, por exemplo, ciúmes, por exemplo. O ciúmes pode ser ocasionado por um implante negativo, certo? Os implantes negativos, eles se aproximam muito dos elementares, ou dos pensamentos formas, né, formados através de elementares. Se aproxima muito, entende? Mas tem essas diferenças, porque os implantes negativos, eles podem ser colocados até através da música, através da oratória, da hipnose, etc, etc. Então, por exemplo, se vocês acham que o que eu estou falando, por exemplo, sobre implantes negativos não tem fundamento, é porque vocês nunca ouviram falar sobre mensagens subliminares. A mensagem subliminar é o tipo de implante negativo emocional mais comum que existe. E foi utilizado em larga escala na década de 70 no Brasil pelas companhias de publicidade, tanto que teve que quem conhece aí o Código de Processo Civil sabe que colocaram lá proibindo a utilização dessas publicidades. Entende? Virou lei, proibindo, olha, é proibido utilizar mensagens subliminares. Então, quer dizer, o professor Luiz não está inventando, existe, só que é evidente que nós temos que entender que eu estou dando uma palhinha só das coisas que existem, entende? A partir daí que nós vamos desenvolver o estudo, certo? Então, por exemplo, você é isso, muito bem, Kátia, muito bem. Aí tem uma propaganda dos ursinhos da Coca-Cola, aqueles ursinhos branco, bonito, lindo, né? Lá na televisão, você está sentado. Aí, milésimos de segundo passa uma mensagenzinha. Milésimos de segundo passa. Levante agora e tome uma Coca-Cola. Vá até a sua geladeira e pegue uma Coca-Cola. Não tem Coca-Cola? Sai e compre uma Coca-Cola. Entendeu? Certo? Ok? Eu faço isso com a Mega Sena. Você vai ganhar na Mega Sena. Levante e jogue na Mega Sena. Mas eu não ganho na Mega Sena. Então não é sempre que funciona, tá bom, gente? Só funciona com a pessoa mesmo, é o contrário. Não adianta você. Mas acontece o seguinte: a questão aqui é exatamente isso, tá? O que vocês devem levar em consideração, certo? O que vocês devem levar em consideração é que, para finalizar, né, essa aula, que vai completar 2 horas, certo? Vou dar alguns minutos para perguntas e depois, às 9h30, eu encerro, tá? Se tiver perguntas, dúvidas. Ou seja, Shakespeare, né? É intitulado a ele. Existe muito mais entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia possa compreender. Tá ok? Muito obrigado pela participação de vocês e, certo? Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou acessar a gravação agora, né? Vou parar a gravação que eu estou gravando, dar o stop e aí fico com vocês mais um pouquinho. 1, 2, 3, stop.